Assista mais um programa Papo de Padre. Salve, paz e bem, mais um Papo de Padre. Obrigado pela sua presença e a sua companhia. Semana passada começamos um assunto com dois pastores aqui da região da Praia da Costa, em Vila Velha, no estado do Espírito Santo. E o papo começou a render. Nossa proposta era falar sobre a nossa realidade nesse tempo de pandemia. E de repente começamos a falar sobre ecumenismo e outras coisas mais. Você não assistiu? Pode procurar no nosso canal do YouTube. Você pode acompanhar a primeira parte desse papo que nós continuamos aqui hoje. Pastor Evaldo, seja bem-vindo mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, Padre Anderson, uma alegria poder estar com você no seu programa aqui. Pastor da Igreja Batista, da primeira Igreja Batista aqui na Praia da Costa, em Vila Velha. Pastor Simonton, bem-vindo. Prazer grande poder participar do segundo programa. Mas é uma alegria grande, Padre Anderson, estar aqui. Missão na Praia da Costa, são 3 igrejas aqui, eu como católico aqui na Igreja Perpétuo Socorro, nós 3 aqui temos nossos trabalhos pastorais nesse mesmo bairro, né? Não somos concorrentes, mas cuidamos deste povo, como o senhor dizia a vez passada, né? Semana passada, né? Cada um tem um gosto, tem um jeito, tem uma forma, e encontra uma forma de poder louvar e bendizer a Deus. Mas nossa proposta hoje, que era da semana passada, é falar sobre esse tempo de pandemia. Como tem sido para os senhores este tempo de pandemia, cultos fechados, atendimento das pessoas, e agora voltando, como é que tem sido isso? Padre Anderson, nós fomos pegos de surpresa. Por mais que aquelas pessoas que são visionárias e que fazem todos os meios de interpretação de futuro, tentem enxergar, não conseguiram enxergar o que aconteceria. A não ser depois que começou lá em Wuhan, dar alguns sinais, etc. Mas mesmo assim, ninguém imaginava que nós chegaríamos onde chegamos. Eu me lembro que quando foi dito que nós teríamos que suspender todas as atividades e que um lockdown praticamente seria aqui implantado, eu perguntei à equipe, e agora? O que nós vamos fazer? Porque todo o nosso projeto é um projeto, principalmente de igreja, era voltado para comunhão, para estar junto, para abraçar, para dar beijo e pegar na mão, e reunião, e treinamento. E agora? Agora a gente não pode se encontrar. Então agora a gente não pode estar junto. Então nós vamos ter que nos reinventar. E a partir dali, então nós começamos a desenhar como seria viver este novo momento. E começamos a trabalhar sobre isso. E daqui a pouco eu creio que nós vamos poder trocar experiências sobre isso. Não só o programa cultico, o programa interno, mas a questão dos projetos sociais que todos desenvolvemos, em questão ao socorro aos necessitados, ao morador de rua, a toda sorte de miséria, de carência, se tornou realmente desafiador para nós, porque muitos foram até proibidos, porque nós não podemos entrar no hospital para poder fazer uma prece com aquele que está sofrendo, não podemos muitas vezes ir a um sepultamento, porque é muito rápido. Então isso realmente fez com que nós pensássemos rapidamente para mudar uma maneira de não ficarmos longe do povo nessa hora tão carente, sendo que a presença de Deus em si, quem nós representamos, mesmo nas nossas limitações, eu digo sempre isso, porque quando falamos que somos representantes de Deus, parece que dá uma, né? Mas eu sei das nossas limitações, ou pelo menos das minhas, eu sei que todos sabemos, mas faz falta nessa hora. Então seria importante a pessoa contar com Deus ali naquela hora, a lembrança de Deus. É interessante, como o senhor falou, pastor, a vida inteira a gente falava das pessoas para vir para a igreja. Vem para a igreja, vem para o culto, vem para a celebração, domingo é dia do Senhor, aí você podia, e de repente você muda a chavinha, fica em casa, fica em casa, não vem para a igreja. Mudar, não abraça ninguém. Se você tiver alguém, abraça ali, reconcilia, não, fica aí com o seu sentimento. Lá na igreja, todo domingo eu mandava dar 5 abraços, então eu sou conhecido como pastor dos 5 abraços. E agora? Que abraço eu pedia para desligar o celular. Eu dizia, gente, pelo amor de Deus, desliga o celular. Ninguém usa celular agora. Agora eu tenho que dizer,
Por favor, liga o celular. Liga o celular. É uma mudança muito radical para a gente, né? Verdade, é verdade. E nossos sacramentos nós celebramos, o Papa ali faz uma confissão para o mundo inteiro e faz o perdão dos pecados, ou seja, são situações muito novas, que nós realmente não estávamos preparados para isso. Como tem aquela frase, né, do início de Brasília, 50 anos em 5, Juscelino Kubitschek. Do Juscelino, é verdade. E nós, nesse tempo, nós aceleramos no mundo virtual como nunca. Se não fosse isso, por mais que nós já tivéssemos na presença no mundo digital, nunca foi essa velocidade como é agora. Eu diria até, Padre Anderson, que quem estava já inserido nas transmissões, que já estava vivendo essa era digital um pouquinho, chegou primeiro, acelerou um pouquinho. Agora, quem não estava, sofreu muito. Porque para montar tudo da noite para o dia, esse foi um dos argumentos que nós usamos para defender a questão da igreja como essencial nesse tempo. E esse foi uma das falas nossas com o governo do Estado, com o Ministério Público, de que havia muitas, mas muitas igrejas, não só evangélicas, católicas e outros segmentos também religiosos, que não tinham um mínimo de infraestrutura para se comunicar com as pessoas. Como é que eles iam fazer? Então nós trabalhamos isso, que isso era muito importante, que a gente pensasse no mecanismo. E foi criado o mecanismo, então, de se reduzir o número de pessoas, criando espaçamento, para isso não ser rompido de uma vez. Senão seria uma ruptura total. Isso já era dessa época digital antes, um pouco? Já transmitíamos os cultos pelo YouTube, já tínhamos alguns programas assim digitais, mas precisou ser intensificado, equipamento ampliado para poder atender a todos agora nessa época. E continuamos transmitindo, mesmo já tendo cultos presenciais. Nós já voltamos a ter cultos com participação de pessoas. Como é que tem sido a reação das pessoas, né? Agora que está começando a voltar, né? Primeiro, como é que o senhor fazia diante de uma câmera? O senhor já é acostumado a pregar somente para uma câmera? Eu já tive muita experiência com televisão, porque eu fiz programa de televisão antes de vir para Vila Velha. Eu trabalhei em Divinópolis e lá eu tinha um programa de televisão. Então já tinha uma certa convivência. Agora, é claro que tem uma diferença, né? Você pregar para a câmera e pregar para pessoas, pregar para uma igreja lotada, vibrando, pulsando, é outra história completamente. Agora, eu percebo assim, que as pessoas num primeiro momento ficaram chocadas, né, com a situação, apavoradas. Muitas receberam aquelas mensagens de fim de mundo, apocalípticas, que Deus estava punindo a humanidade e que todo mundo ia morrer e tal, aquelas coisas. Então foi necessário nesse primeiro momento acalmar o coração do povo, dar uma palavra para eles de esperança, mostrar que essa era uma situação que teríamos que enfrentar, sim, não sabemos os porquês, mas que teríamos condições e que Deus ia nos suprir, como nos supriu no passado, como supriu em todo o tempo. Então, a primeira reação que eu percebo é as pessoas ficarem chocadas. Depois vem aquela situação assim que as pessoas ficam mais equilibradas e aí eles começam a ver que não é bem isso, até porque a grande mídia, o discurso era só de morte, 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 não tinha outro discurso, não tinha outra conversa, e aí foi preciso trabalhar isso, o coração das pessoas, para sair daquele discurso. Eu me lembro, Padre Anderson, pastor Simon, de uma pessoa falando para mim, pastor Evaldo, eu estava assistindo o jornal aqui agora e eu comecei a passar mal, desliguei a televisão, melhorei. Eu falei, mas é claro, você está se entupindo de coisas ruins, é óbvio que isso vai mexer com o seu psiquismo, é impossível não mexer. Eu falei, então você tem que se afastar dessa, vamos dizer assim, dessa ideia de que você vai morrer, que não tem recurso, calma, não é bem assim. E aí comecei a trabalhar o coração dele. E eu creio que esse é um momento que a gente precisa trabalhar. Agora não, agora já mudou a situação, mas naquele momento foi um momento difícil. No nosso caso, como católicos, nós temos a Eucaristia, a missa, como algo sublime, né? E nós temos a comunhão praticamente diária. E aí nosso bispo autorizou que aos finais de semana nós pudéssemos transmitir, como estamos transmitindo durante a semana, mas aos finais de semana distribuir a Eucaristia às pessoas. Então elas acompanham pela televisão, assim por diante, pelas redes sociais, e venham aqui para poder comungar. Ou seja, um terço, talvez eu estou sendo o máximo, talvez o grande aí, o número dos que vêm de fato comungar. A maioria não tem saído de casa. No caso aí eu consigo ver boa parte do meu povo, mesmo que seja rapidinho.
A Santa Ceia é feita também assim ou... Sim, nós estamos celebrando a Santa Ceia virtualmente todo o primeiro domingo e também ao vivo, né? As pessoas que vão. E é interessante que na hora que abriram as portas e os primeiros retornaram, né, o sintoma, a reação foi uma reação assim, muito emocionante, muito choro, né? As pessoas com saudade daquele tempo, ainda que não abraçando, ainda que não podendo chegar muito perto, ou só encostar o cotovelo, mas celebramos a ceia virtualmente, as pessoas em casa, algumas famílias preparam a mesa bonita e ceiam juntos, né? E eu desafio, inclusive, a convidar todos da casa para cearem e ceamos na igreja também. Aí, no caso, eles ceiam em casa, né? Eles não têm Sei. necessidade de vir à igreja Não, para... Nós temos os dois grupos agora, né? Que Não, voltou falando no início, presencial. quando era... Não, no início era ceia em casa mesmo. Eu desafiava criar um ambiente gostoso, bonito, para que eles ceassem em casa. Inclusive, como é um procedimento diferente na missão, é aberto a todos, então eu desafiava a convidar todos e fazer realmente uma celebração da família. Neste tempo que nós estamos voltando... No nosso caso, só queria pode falar. fazer uma parte, nós fizemos culto drive-in. E no culto drive-in, cada mês nós fazíamos a celebração da ceia. Aí distribuímos o cálice, o pão. Então as famílias foram ao culto drive-in, porque aí não havia problema e tal. E aí acontece isso também, deles ficarem alegres, felizes, um dá tchau para o outro e tal. E aí fizemos a celebração da ceia nos carros. E aquele momento gostoso. Legal. E agora nesse retorno, como vocês têm feito, já que nós estamos restritos? Nós aqui na paróquia, nós aqui nessa igreja, a paróquia são 3 comunidades, né? Mas nós estamos funcionando somente na matriz. As outras 2 estão fechadas por serem menores e assim por diante. E aqui nós colocamos no máximo 200 pessoas por celebração. É difícil você ter que restringir, enquanto igreja, enquanto cristão, dizer, olha, você não pode entrar na igreja. Tem critérios, como as pessoas fazem para poder... Aqui, no caso, à meia-noite, no aplicativo, no site, vira para o dia seguinte. Então, são os 200 primeiros. Eu não tenho condições. É difícil, Impossível, gente. né? E o povo fica com raiva da gente. Nós estamos usando a inscrição pelo site da igreja também, a página. A pessoa se inscreve nos cultos, né? Tivemos que reduzir, porque tem uma nota técnica da CESA e tem também um decreto estadual que estabelece essa questão para que a gente esteja cuidando das pessoas. E é óbvio que a gente que está à frente, a gente também tem uma responsabilidade com o nosso povo, de cuidar da saúde deles, mental, física. Estamos tentando estimular para que todos possam nos assistir através da internet. Nossas classes da IBD também funcionam virtualmente, as reuniões também virtualmente. Então nós estamos trabalhando assim. E a gente transmite também um culto durante a semana para que as pessoas possam participar. E eu estou dizendo, olha, calma, a vacina está chegando, daqui a pouco nós vamos estar aqui juntos, né? Seja paciente, estimulando as pessoas do grupo de risco realmente para não estarem e as crianças também para aguardar um pouco, porque é uma questão de cuidado. O senhor é diferente, né, pastor? Sim, já fiquei sabendo aí que é eu bem pessoal, né? Eu peço para que eles mandem um recado no meu WhatsApp particular, mande o nome das pessoas que vão juntas. Eu gosto de falar com eles pessoalmente, então assim, há um número limitado, né? Realmente eu vou cadastrando, fazendo o controle, mas eu preferia não deixar que a secretária ou que as pessoas da equipe fizessem para que eu pudesse saber quem realmente está indo e ter um tempinho de matar a saudade. Então eu peço que eles me mandem um WhatsApp ou um direct e aí eu vou relacionando até chegar àquela capacidade. Então domingo de manhã tem uma celebração, domingo à noite tem outra, se essa já está esgotada, indicamos à noite. E se excede, então vai para quarta-feira. Aí também a Santa Ceia é celebrada na quarta-feira, se não, todos não puderam participar domingo, mas é preciso de uma inscrição, é preciso de avisar para que não excedamos as recomendações e não tenhamos problemas, né? E é como a gente diz, gente, para nós é muito difícil fazer essa restrição.
É muito doloroso. A gente não faz porque quer. A gente gostaria de acolher a todos. Com certeza não se compara um culto, uma celebração com a igreja cheia ou poucas pessoas. É diferente. Eu costumo dizer que uma boa missa celebrada, presidida por mim, ela é boa quando depende da música, depende do canto, depende da pessoa, depende de todo mundo. Isso influencia na gente. Uma boa pregação, isso tudo. É como um jogador de futebol que depende da torcida lá, que eles estão tentando. Voltamos ao futebol, né? Que incentiva, eles estão tentando jogar ali no campo vazio, que é o 13º, né, jogador, assim por diante. E é assim também na igreja. É difícil a gente ter que restringir, mas não tem outra forma hoje, não tem outro caminho nesse sentido. É verdade. E lá também a gente tem procurado tomar essas medidas do álcool gel, medir com o termômetro, a temperatura, né? Desculpa, pastor, eu faço isso, mas acho mó besteira. É um protocolo. Por exemplo, gente, eu tive Covid. Já falei, eu já tive Covid. Eu tinha febre. Se eu tomasse o remédio, acabou. Então. Eu poderia muito bem passar na igreja aqui, colocar o termômetro, a minha estava 36. Verdade. Nada que um remédiozinho ali resolvesse. Esse protocolo, para mim, eu acho desnecessário. Mas como é a exigência? Eu não vou fazer o quê, né? Vou cumprir. Eu creio que no meio disso tudo, o pastor Evaldo começou até a falar ali de pessoas que entraram em pânico e, para mim, o que está assim assustando mais é a pandemia do medo. A pandemia do medo. E principalmente, não sei se vocês têm notado, mas no meio da nova geração, que parece que não leram histórias dos missionários que deram a vida para chegar nesse Brasil com febre amarela, que saíram de países já evoluídos e vieram para cá para se entregar, para proclamar o Cristo vivo. E essa nova geração me parece, assim, não estou generalizando, mas, como diz a turma, que foram criadas jogando bolinha de gude no carpete do apartamento, não tem tido muita coragem, parece que estão mais assustados que os mais velhos. Os mais velhos, a paixão os move a participar, mas os mais novos, né? Isso me assusta. O que a pandemia deixa de herança para nós, embora estamos nela ainda? Para mim, pelo menos 3 lições importantes. Que a gente tem que estar preparado para o novo. Eu acho que a gente tem que estar preparado daqui para frente, porque nós vamos ser surpreendidos com muitas coisas que vão acontecer. E a gente tem que estar, quando eu digo preparado, assim, que a gente não tem que temer. Para mim, líderes para esse tempo são líderes ousados. São líderes que são proativos e não reativos. Líderes que têm visão e que enxergam além da tempestade. A tempestade sempre vai existir, ela virá, mas ela vai passar. E Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. E se ele venceu, nós vamos vencer. Mas há uma coisa interessante que essa pandemia, para mim, deixa para nós. A sensibilidade aumentou muito. Eu percebi que as pessoas se tornaram mais sensíveis. E essa sensibilidade no sentido de olhar para o outro, de deixar de olhar só para si, lá para o umbigo, e olhar para o outro, e perceber que o outro tem necessidade, e necessitar a carência do outro. Eu estava ouvindo um testemunho de uma pessoa falando assim, escuta, você precisa ligar para algumas pessoas. Eu disse, não, eu tomei a decisão, eu vou ligar para as pessoas mais importantes a mim. E para quem que você vai ligar? Para a minha família. Não, eu quero que você seja mais específico. Não, para alguém perto de mim, mas eu quero que você seja mais específico ainda. Então eu vou ligar para o meu irmão. Poxa, o cara não ligava para o irmão dele, há tempo, né? Então, ao meu sentir, agora a gente aguça um pouco essa sensibilidade. Por quê? Porque a vida parece que está se esvaindo tão rapidamente, né? Parece que a gente está vivendo aquilo que a Bíblia diz, né? O vapor que desaparece. Então as pessoas estão percebendo isso. E aí elas estão sendo mais próximas umas das outras, estão se chegando. Essa lição, eu acho que ela precisa ficar no nosso coração. O tempo aqui é curto demais. E a gente precisa aproveitar bem esse tempo para a gente investir no outro. Eu amo a comunhão dos irmãos, eu amo igreja, sabe? O pessoal estar junto.
Então, para mim, é um grande desafio agora, nesse retorno, a ver as pessoas entrando e sabendo que não podem comer pipoca na hora da missa, do culto, como em casa, quando participam pelo YouTube, que não pode ficar levantando toda hora para fazer comida e assistindo. Então, assim, para que haja aquela participação integral, consciente. Então, eu acho que um desafio é de nós podermos conquistar realmente, pela unção do Espírito Santo, pela graça de Deus, a participação de todos, eles olharem para Deus na hora do culto, nesse retorno, e usufruírem das bênçãos da comunhão, como diz o salmista, porque ali o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre. Então, eu espero que a turma volte empolgada, animada, mas sabendo que está na casa do Pai, mas não é na casa onde estava assistindo às celebrações de qualquer maneira, muitas vezes. Não estou generalizando, que tem pessoas que assistem com reverência, com temor, mas não é bem assim, né? Tem pessoas que às vezes estão bem à vontade em casa e na igreja, 4 meses treinando em casa a ficar à vontade, pode voltar para a igreja achando que vai ter uma hora que vai ser distribuída pipoca, e não vai ter pipoca. Nem a pizza. Mas uma coisa que eu acho interessante esse tempo de pandemia, vivíamos numa sociedade sem freio, sem limites, onde a ciência prometia tudo possível e de repente tudo estagnou. Percebemos que nós somos pó. Eu acho que como nunca, em forma coletiva, percebemos o nosso nada. Que tudo que havíamos construído até então não é nada. É capricho de vaidade, desejo de poder e assim por diante. E percebemos a volatilidade, o simples, olhamos para o lado que não valorizamos. Dizíamos que amávamos nossas famílias, mas nós não conhecíamos. Dizíamos que amávamos nossos esposos, nós não, de vocês, né? Não se comprometa. Mas nós não conhecíamos. Como se estivesse dormindo com os inimigos, né? Convivendo com o inimigo que nós não conhecíamos. E passamos a conhecer as pessoas pelas quais nós amamos e descobrimos que nós não amamos tanto assim. Descobrimos que, na verdade, nós não aprendemos a amar. A sociedade não aprendeu a amar. E hoje está voltando a olhar para o outro, como o senhor disse. E uma coisa que é interessante que eu dizia no início da pandemia, como é que pode o medo da morte biológica ter parado o mundo? E nós não temos medo da morte espiritual? É verdade. A morte espiritual não provoca um parar no mundo como a morte biológica. Se o mundo tivesse consciência que a morte espiritual, ou a morte eterna, é muito pior do que a morte biológica... Não tenha dúvida. A Mas me finitude parece- humana parece que é muito maior do que vamos dizer, a morte eterna, né? A mim parece que muito do medo da pandemia tem a ver com o medo da morte espiritual. As pessoas não estão com tanto medo de morrer por causa do vírus, mas com medo de morrer por não saber aonde estarão na eternidade. Elas sabem que a morte não mata, mas por não estarem bem afinadas com Jesus Cristo, Verdade. né? Então há um medo maior de morrer. Então não estão se prevendo assim, bom, o vírus é que vai me matar, mas a morte realmente vai me causar danos, né? Então me parece que há um medo maior aí do que o medo de morrer pelo vírus. É o medo de morrer na relação com Deus. E eu fico pensando no The Day After. O que virá depois que nós tivermos a vacina? Será que as pessoas vão se repensar? Vamos olhar a história bíblica. Lembra do povo de Jerusalém, o povo de Israel, quando foi tomado pela Babilônia? 70 anos depois no exílio, sofreram 70 anos sem poder ter internet, comunicação, Nada. não tinha drive-in, não tinha celular, se arrependeram. Quando voltaram, quanto tempo durou? Pouco tempo. Não é à toa que depois o próprio Cristo veio se encarnar verdade, e deu o que vir deu a história, para né? resgatar o povo, né? Que Deus ajude para que nós possamos ter aprendido a lição que morrem religiosos e não religiosos, morrem idosos e morrem crianças, jovens, e que morrem católicos, protestantes,
que a morte está aí para todos e que é preciso acertar a vida com Deus, porque a única maneira tanto de viver em paz na terra, no meio de tanto caos, como viver pós-morte bem, é com Jesus Cristo, é com Deus, é essa caminhada, que não seja preciso um outro coronavírus para nos fazer avaliar a situação. Muito obrigado, senhores. Nosso tempo, mais uma vez, chegou ao fim. Foi uma delícia de conversa. Eu acho que a gente poderia ter feito isso muito mais antes e muito mais vezes. Precisamos, como líderes, mostrar esse exemplo, porque eu vejo que o nosso povo vive muito mais do que nós líderes, porque eles são muito mais no dia a dia, porque convivem com familiares e pessoas diferenciadas. Espero que esse nosso bate-papo tenha, além da reflexão do conteúdo, possa ter despertado no seu coração a possibilidade do diálogo com o diferente, no seu trabalho, sabe, na sua convivência familiar. Somos diferentes por vários sentidos, e também no mundo mundo religioso, mas é possível sentar, conversar, orar juntos, entendeu? Acho que isso é o seu respeito fundamental que queremos deixar como mensagem. E eu peço ao pastor... Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui junto, participando do seu programa. É um prazer. Muito obrigado, pastor Simon. Também. Obrigado, pastor Simon. Então, e eu peço, pastor Evaldo, por favor, faça a oração final para nós. Deus, eu quero te agradecer por esse momento em que pudemos sentar aqui juntos e conversar sobre esses temas tão relevantes, tão importantes para a nossa vida. Quero te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos colocado à frente para a liderança, Senhor, do povo. Queremos te pedir a sabedoria do Senhor, o discernimento, a palavra, Senhor, que venha do teu coração. Que possamos ser fiéis na interpretação da tua palavra, na proclamação da mesma, e que nossas vidas possam ser referenciais de fé para aqueles que estão diante de nós. Eu oro por aqueles que estão enfermos, eu oro por aqueles que estão fracos, eu oro por aqueles que estão com problemas, que eles possam vencer essas dificuldades no nome e no poder de Jesus. Cuida de nós, Senhor, dá-nos cada dia a tua graça, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado e até semana que vem com mais um Papo de Padre.